Pessoal, nos enlaces simplex, os dados percorrem apenas um sentido. É como se fosse uma rua de sentido único, de mão única. Os dados só podem ir do ponto A para o ponto B e não podem ir do ponto B para o ponto A. Esses são os enlaces simplex. Nos enlaces half duplex, nós temos a possibilidade dos dados percorrerem ambos os sentidos, mas apenas um de cada vez. Por exemplo, os dados podem percorrer do lado A, do ponto A para o ponto B, e depois só é que os dados podem percorrer do ponto B para o ponto A, como se fosse, pessoal, uma linha férrea. Como se fosse uma linha férrea, onde o trem pode ir do ponto A para o ponto B, mas para que o trem venha do ponto B para o ponto A, tem que terminar essa primeira passagem. É a mesma coisa. Então a ideia dos enlaces half duplex é a ideia de que os dados podem percorrer ambos os sentidos, mas apenas um sentido de cada vez, exatamente como uma linha férrea, como vocês estão vendo aqui. Pessoal, quando nós falamos dos enlaces full duplex, são aqueles que os dados percorrem os dois sentidos, inclusive ao mesmo tempo, indo do ponto A para o ponto B e outros dados do ponto B para o ponto A ao mesmo tempo, como se fosse uma estrada de mão dupla, como vocês estão enxergando aqui, onde os carros aqui podem percorrer do lado A para o lado B e do lado B para o lado A ao mesmo tempo. Essa é a ideia dos enlaces full duplex, percorrer, os dados percorrem ambos os sentidos ao mesmo tempo.